Amém. Larissa Costa e Yuri hoje aqui no Conexão. Eu esqueci de mencionar no início do programa, essa dupla faz parte do grupo Nova Voz, né? O Yuri toca na banda e a Larissa canta no Nova Voz. Um abraço pro pessoal do Nova Voz, que sempre vem um integrante aqui, a Priscila Bels, que sempre participa com a gente. Um abraço, beijo para vocês. Inclusive, Luciana, a Miriam Martins, ela fala assim, ó, melhor grupo cristão do Brasil representado hoje. Abraço aos convidados do Nova Voz, Larissa e Yuri. E a Larissa e o Yuri são irmãos, né? Somos. E essa parceria aí, você sempre começou a tocar violão com quantos anos, Yuri? 11 anos. 11 anos. 11 anos. E você sempre tocava e a Larissa cantarolando do seu lado? É. Às vezes, né, eu nem tocava, ela tava lá, cantando do meu lado. Antes mesmo de você tocar, né? Antes de tocar. Vamos tocar essa música? Vamos. A gente começava a reclamar. A gente começava de novo essa música, Larissa. Toca. Isso aí. Que Deus abençoe vocês e o ministério, Amém, viu? amém, Muito amém. obrigada por terem vindo tocar aqui pra gente hoje no Conexão. E você pode participar do nosso tema. Hoje estamos falando sobre reclamação. Você é uma pessoa reclamona? Hoje nós estamos falando sobre isso. Eu quero aproveitar e ler alguns recados aqui, Chapa, do nosso Instagram. Quero mandar um abraço para a Evelyn Mota. Manda um abraço para mim, eu assisto o programa todos os dias. Ela colocou assim, caixa alta, bem grandão. Lê o meu recado. Então, tá lido aqui, um abraço para você, viu, Evelyn? A Ellen Macena também. Eba, ontem não deu para assistir o Conexão e já deu uma saudade gigantesca. Beijo a todos aí no Conexão. Um abraço para você, Pessoal Ellen. intenso, né, Luciana? Olha só, você eu viu? quero mandar um abraço aqui, que senão essas pessoas vão reclamar com a gente depois, tá? Não sei se reclamar com a gente ou da gente. Como que é, jornalista? Da gente, né? Reclamar da gente. A Mima Souza e as meninas lá do camarim. A manda um abraço Jaque, pra elas. a Maiara e a Daiane. Elas estão lá conectadas. Ela fala o seguinte, eu, a Jaqueline Souza, Daiane e Maiara estamos prontas. Manda um beijo pra gente. Então, um grande abraço para vocês. Quando terminar o programa, eu vou fazer perguntas para elas para saber se elas estavam vendo mesmo o programa, Pois é, tá? vamos sabatiná-las. Agora, Igual minha Chapolin, mãe fazia, quando tinha que ler o livro e fazer o resumo depois. agora para elas tem que mandar abraço mesmo, senão elas vão no Procon reclamar da gente, viu? Vão sim. E É verdade. E para continuar o nosso bate-papo aqui, recebemos agora a psicóloga Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Tudo ótimo, Seja Lu. bem-vinda à Conexão mais uma vez. Um prazer tê-la com a gente de novo. Ó, tá todo mundo de Obrigada. visual novo aqui. Você viu, Chapolin? Não, aqui o A pessoal... Vanessa deu uma renovada também no visual. Repaginada, né? Agora, Vanessa, reclamar é saudável? Como que a psicologia avalia a reclamação? Então, é que existe uma diferença de reclamações e reclamações, né? No dicionário, a reclamação está definida como uma reivindicação revoltada. Então, é uma exigência, uma coisa mais, né, mais forte. Esse tipo de reclamação, ele não é tão saudável, né? O ideal é aquilo que você faz uma crítica construtiva com o foco na melhoria e na solução do problema. Quando uma coisa é focada só na reclamação, ela fica patinando e não sai muito do lugar. Então, ela não é tão saudável quanto aquele tipo de coisa que você faz para sugerir uma ideia nova, uma solução para o problema. Uma solução para o problema. Quer falar, Laís? Eu acho bem interessante essa questão de a reivindicação é importante, mas quando você faz com tranquilidade, com calma e com educação. Eu acho que quando chega num ponto que você está estressada e tem essa reivindicação que ela falou do dicionário, reclamação com reivindicação, reclamação nervosa, eu acho que isso vai te causar um estresse e nem vai resolver Eu o acho que o problema. Rubens pode falar bem sobre isso, Verdade. porque o pessoal chega meio estressado lá no Procon, né? Chega muita gente nervosa lá, viu, Luciana? E a gente tem enfrentado, viu, doutora, realmente algumas pessoas que procuram o PROCON, que você vê que às vezes ela está mais preocupada em ser ouvida do que propriamente colocar o direito dela para poder ser prevalecido, né? E isso não é bom. E aí, normalmente, o nosso atendente acaba fazendo até o papel de um psicólogo, né? Porque tem que ouvir aquela pessoa que está reclamando, que está carente ou que está muito cansada, estressada. E aparece de tudo, né? Infelizmente, aparece de tudo, mas a grande maioria, de fato, tem o seu direito lesado. E aí o PROCON vai correr atrás. E assim, você não precisa se alterar tanto para resolver um problema. Se é direito seu, vai ser resolvido. Não precisa, né? Exatamente. Tem gente que se irrita, que chuta o balde e tal, não precisa. Não, tem gente que briga até com o atendente do PROCON, né? Acha que o atendente culpa também é do culpado produto. do problema dele. Pelo contrário, a gente está lá para poder ajudar as pessoas e não para poder complicar mais a situação dela. Ô, Luciana, o que eu queria perguntar à doutora Vanessa é quais são as implicações assim, para o reclamão? O que esse perfil, vamos dizer assim, dessa pessoa pode acarretar para ela mesma, né? O que isso pode gerar de repente, malefícios para a vida dela, de repente, sei lá, para o coração, para a mente,
alguma coisa assim? Sim, exatamente. Para a mente, principalmente, porque nós temos um sistema, uma estrutura dentro da nossa mente que faz com que pessoas que sejam muito reclamonas, e existem pesquisas que afirmam que a partir de 30 minutos de coisas negativas, de muita reclamação, faz com que todas as suas janelas da inteligência comecem a se fechar e você não consegue uma solução para aquele problema. Então, você vai gerando em você, quimicamente, uma dependência dessas substâncias químicas que são liberadas no seu organismo, no seu corpo, quando você está estressado e quando você reclama demais. Então, normalmente, quem reclama muito acaba se tornando uma pessoa negativa, né? Ela acaba distanciando as pessoas em volta dela por conta desse negativismo, desse olhar pessimista. E, além de afastar as pessoas e também fechar a janela da inteligência, ela também não resolve o problema, ela não soluciona. Então, a longo prazo, ela acaba sendo uma pessoa que atrai, inclusive, doenças, né? Porque tudo aquilo que está longe de fé, de fontes positivas, de alegria, de bem-estar, faz com que você atraia, diminua o seu sistema imunológico e também diminui as possibilidades de ter uma satisfação na vida, alegria, né? Diminuição da serotonina, inclusive, que é o hormônio do prazer. É interessante até quando a gente está perto de pessoas que estão reclamando. Eu era mais de reclamar, mas de um bom tempo para cá eu diminuí bastante, estou bem mais tranquila. Então eu tenho uma atitude assim, se a pessoa vem reclamar para mim, eu corto. Eu digo, vai orar pela pessoa, tenta resolver o problema com calma, mas eu corto, porque aquele negativismo parece que vai somatizando em você, né? vai Vai consumindo todo mundo perto. Né? Vai contagiando todo mundo e vai te fazendo mal. Então, eu acho que o mais saudável é exatamente o que ela falou. A gente pensar em coisas boas, tentar resolver da melhor forma, com educação. Mas se o problema não tem solução, eu acho que não no sentido do consumidor. Do direito, né, e tal. Do direito, né? Porque quando a gente tem uma lei, a gente vai ter alguma solução. Mas acho que no sentido da vida, quando não tem solução, solucionado está. Então, eu acho que a gente não adianta mais vira reclamar. paisagem, né? Diz que o problema que não tem solução é paisagem. Então, deixa lá Deixa e vai cuidar de Deixa outra lá coisa. e vai cuidar de outra coisa, né? Vai ficar reclamando, não vai adiantar mais. Não vai adiantar muito, né? Agora vamos até Brasília conversar com a Liane, que está conectada com a gente. Boa noite, Liane, tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Nossa, que conexão boa, Chapolin. Olha só, parece que ela tá Ao aqui, vivo, né? Aqui do lado com a gente. Liane, eu quero saber, você é uma pessoa que reclama muito? Olha, eu acho que como brasileira, a gente tem uma tendência a ser um pouco reclamão. E aí junto, acho que um pouco da minha profissão, que é o jornalismo, que eu acho que acrescenta um pouco. Então, a gente tem que cuidar, ficar de olho, assim, prestar atenção realmente nas situações da vida para não reclamar muito. Mas tento não reclamar no dia a dia. E você tem alguma pergunta aqui para o Rubens ou para a Vanessa? Quer fazer alguma pergunta? Eu estava assistindo aqui e pensando dessa questão da pessoa ser tão negativa, às vezes, de que às vezes ela já encontrou solução para o problema dela e ela continua reclamando ali pelo simples hábito, né? E aí vira uma cadeia. Então ela reclama do trabalho, mas ela reclama também que hoje tem pouca oportunidade de emprego e é uma cadência, né? Que você acaba reclamando também por coisas que já foram selecionadas, que já foram solucionadas, né? Às vezes por puro costume, às vezes também nem afeta você e você está reclamando pelo outro. Eu acho que isso acontece com todo mundo, né? É normal. Uma pessoa que reclama, assim, pode contagiar quem está ao redor também, Vanessa? Sem dúvida, infelizmente contagia. Como ela disse, é um hábito, né? Quando você tem uma ou outra pessoa de forma bem pontual, sendo uma pessoa reclamona, você até consegue se abster daquilo. Mas quando é um grupo que reclama, você acaba sendo tomado por aquele comportamento e acaba sendo contagiado. Então, a reclamação ela é muito negativa, porque ela faz com que todos pensem da mesma maneira e aquele que está tentando pensar de uma forma positiva seja, inclusive, excluído do grupo, né? Você é muito certinho, você não está olhando o que é realmente a verdade. Então, as pessoas acabam apontando sem perceber que esse hábito acaba corroendo as possibilidades de você, inclusive, ter uma nova promoção no trabalho, né? Não se dão conta de que estão sendo observados o tempo todo e que essas conversinhas acabam chegando dos corredores para a sala dos maiores interessados, né? Então, acho que você, inclusive, acaba fechando portas de trabalho, tendo um comportamento assim, que, inclusive, contagia o grupo. Liane,
Respondida, então, sua dúvida? Com certeza. Eu acredito muito nisso, da influência que as pessoas têm, né? De um acaba passando para o outro e às vezes está reclamando, nem sabe por quê, ou não sabe de onde que vem a origem disso, né? Liane, muito obrigada por sua participação aqui com a gente, viu? Obrigada, até Tchau, mais. tchau. Boa noite. Agora, Vanessa, existe uma fase em que a pessoa reclama mais? O Rubens estava falando que recebe muita reclamação de jovens, né? E insatisfeitos com a compra do telefone, do celular e tal. Existe uma fase, assim, em que o ser humano reclama mais, questiona mais? Eu acho que duas fases importantes. E ele colocou de forma muito legal. A primeira fase é a da adolescência, porque naturalmente o adolescente tem dentro dele esse desejo de questionar a tudo e a todos, né? E de, muitas vezes, reclamar aquela solicitação que ele tem, aquele desejo interno de dizer, olha, não estou satisfeito com aquilo que eu estou vivendo, é assim mesmo? Esse é o padrão? Então, muitas vezes a pessoa fica em dúvida por causa disso. Então, o jovem, ele costuma reclamar mais e ficar um pouco insatisfeito com aquilo que ele está vendo à sua volta. E eu também diria o pessoal da terceira idade, né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas já não têm mais pessoas para ouvirem. Exatamente. Então, elas precisam ir até um ambiente, não necessariamente por conta de algum produto que ela não gostou, mas pela satisfação de poder falar, de dizer, de ser ouvido por alguém. E nada melhor, muitas vezes, do que ir num órgão como o PROCON, que escuta o consumidor, né? Então, eu acho que esses dois grupos são grupos que procuram bastante. Coincidentemente, a gente recebeu um idoso que falou, eu vou ser bem atendido a hora que eu chegar aí. Você vê, a carência dele não era só do direito, mas era de ser bem atendido, ser bem recebido, né? Ser ouvido. E uma coisa também, doutora, que o idoso tem é a questão da limitação física, né? Ele já também não aceita muito aquela limitação em função da idade e tal, e isso faz com que ele comece, às vezes, a não aceitar e a reclamar da vida, né? Exatamente. Então, Agora, eu trago mais uma... A gente estava falando que é a diferença entre reivindicar e reclamar, né? e questionar. Né? Eu considero questionamentos muito saudáveis. Tudo aquilo que você questiona te abre a possibilidade de entender melhor e até de sanar qualquer dúvida que você tenha a respeito de algum assunto ou de alguma coisa. Então, o questionamento, quando ele é feito de uma forma cautelosa, equilibrada, ele é muito saudável. Inclusive, eu acho que ele não chega ao ponto da reclamação. Né? Quando você questiona, você tem a possibilidade do outro dizer, de você também se colocar, e isso faz com que você solucione, sane essas dúvidas. Né? Então é muito bom, claro. Pode, Eu acho que isso se aplica até à nossa vida espiritual, né? A gente, às vezes, é muito reprimido, achando que não pode questionar nada e não pode questionar Deus. E, muitas vezes, quando nós questionamos Deus, é quando nós temos as respostas dele. Então, eu também acho muito válido o questionamento, as dúvidas que vêm quanto a tudo, inclusive na vida espiritual. Inclusive, Deus é a pessoa ideal para você reclamar. Verdade. Né? Ele vai ouvir você, vai tem um te lugar ouvir para reclamar muito. é com Deus. Inclusive, a gente... 24 horas. 24 horas online. A gente tem um exemplo de Paulo, né? Que você pode até colocar como se ele estivesse reclamando que ele tinha um espinho na carne. Até hoje ninguém sabe que espinho é esse. Todo mundo pode até ter teorias, mas ninguém sabe. E Deus fala para ele, minha graça te basta. Então, ele questionou a Deus se poderia tirar dele aquele espinho na carne, mas Deus, né, minha graça te basta. Então, eu acho que a pessoa melhor, como você falou, né, Lu? A melhor pessoa para se reclamar é Deus mesmo. Né? Pra Chama, reclamar, vinde já dá arrazoemos, né? exatamente. Venha conversar comigo. Ele também nos convida, né? Vamos para um rápido intervalo então, Dani? É isso? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com mais Conexão. Eu quero saber, você reclama muito? Será que te faz bem reclamar e tal? Fala pra gente no nosso facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem o nosso Instagram também, @PGConexão, que é igualzinho ao nosso Twitter. Vai lá, comenta que o Chapolin vai ler no próximo bloco. Até já!